Cris? Isso. A gente pode... Vou passando aqui. Todo mundo está conseguindo ver os slides aparecendo aí. Então, vamos começar hoje falando, como a Ellen trouxe, né? A gente vai falar basicamente sobre felicidade, mas a ideia também é falar um pouquinho sobre psicologia positiva, porque normalmente a gente sabe que tem muitas pessoas que conhecem muito pouco sobre a psicologia positiva. A gente também tem muitos mitos, né, sobre a psicologia positiva, né? O que de fato é a psicologia positiva? Será que é só eu pensar positivo e pronto, né? Ou será que tem estudos científicos? O que diferencia a psicologia positiva do senso comum, por exemplo, né? Então a gente vai trazer um pouquinho da questão do que é a psicologia positiva, um pouquinho da história dela para iniciar. Então, essa parte eu vou passar primeiramente a palavra para a Ellen, né? Então, inicialmente a gente tem só uma frase de reflexão, né? Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar, do Aristóteles, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Aristóteles também, sobre outros filósofos e teóricos dentro da psicologia. Exatamente. E assim, ó, pessoal, a gente trouxe aqui a fotografia de capas de livros que sustentam tudo que a gente vai explorar aqui hoje. São livros da área, tá? A gente tem aqui um livro do Seligman e do Lopes, que chama Psicologia Positiva, é um clássico, certo? A gente tem o dicionário de psicologia. Por que a gente trouxe o dicionário de psicologia? Dentro dele tem um capítulo escrito pelo professor Malvese, da Universidade de São Paulo, onde ele traz a definição de felicidade, que a gente vai apresentar hoje também para discutir. Tem 2 livros que foram desenvolvidos pelo laboratório que eu e a Cris integramos, que é esse Psicologia Positiva, de capa verde e roxa, com um rapaz bonito sorrindo na capa, e o outro que chama Qualidades Psicológicas Positivas nas Organizações. São Eu não livros sei se bem está legais, aparecendo. bem... Não sei se está aparecendo para vocês, para mim ele fica cortado. Caso não esteja aparecendo, é esse aqui, ó. A gente pode passar também os slides depois. Aí tem as referências Tá certinho. aparecendo sim. Tá. Então, beleza, que para mim tá cortando aqui, acho que é porque eu tô que aparece compartilhando a metade tela. só tá aparecendo metade. Tá, beleza. E eu trouxe um outro livro que é do professor Cláudio Rutz. Ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem um laboratório também de pesquisa na área de avaliação psicológica, e ele trabalhou bastante, ainda trabalha com a avaliação psicológica em psicologia positiva. Então, a equipe dele desenvolveu vários instrumentos que se propõem a medir alguns fenômenos da psicologia positiva, algumas qualidades psicológicas, né? Validou alguns instrumentos que podem ser utilizados hoje. Então, esses são alguns livros que a gente trouxe para suportar o estudo de hoje, e a gente também vai usar bastante da tese da Prof. Cris, que foi uma tese defendida em 2018, inédita na Universidade Federal de Santa Catarina, né, Cris? Não tinha se produzido nenhuma tese de doutorado na nossa universidade, acho que no estado, tá? Acho que no estado, quiçá no país. Não sei se a gente tinha tese sobre o tema felicidade publicada no país quando você defendeu a sua tese. E Eu também acho que não. Eu acho que não, né, Cris? Acho que não, porque assim, a gente tem na USP um eixo que estuda psicologia positiva também, mas não tinha sido publicado nada ainda a respeito. E no Rio Grande do Sul tem algumas publicações de artigos, mas de tese sobre o tema felicidade não tinha ainda também. E a gente também vai usar a tese da Andressa Darossi, que é uma outra colega nossa de laboratório, que foi defendida em 2019, que também é sobre felicidade. E como bem introduziu a Cris, a gente vai começar do começo, porque a gente pressupôs que alguns de vocês conhecem a psicologia positiva e outros talvez pudessem ser completamente novos. Então, quem já conhece um pouquinho da história da psicologia, se quiser complementar, lembrar de algum aspecto importante, por favor, nos interrompa e faça seu complemento, tá? Mas qual que foi o grande marco histórico no surgimento da psicologia positiva? Esse rapaz bonito, ó, passa o slide, Cris.
esse senhorzinho fofinho, Martin Seligman, ele é um professor da Universidade da Pensilvânia, psicólogo e ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. Em 2000, ele era presidente da APA, da Associação Americana de Psicologia. E ele fez uma publicação junto com o Csikszentmihalyi, não sei se vocês já ouviram falar, mas é o autor, o pesquisador também da Universidade da Pensilvânia, que escreveu sobre qualidades psicológicas como o flow, por exemplo, que é bem debatido na psicologia positiva, né? Eles publicaram um artigo na American Psychologist chamado Positive Psychology and Introduction, que foi o primeiro artigo da área de psicologia positiva com este nome publicado no mundo. E neste artigo, ele foi um marco, porque qual que é a discussão que o Seligman e o Csikszentmihalyi fazem? Eles propõem que os psicólogos mudem um pouco o seu foco, a sua percepção sobre os fenômenos psicológicos, né? A psicologia, em função da sua herança histórica, se debruçou durante muito tempo para os aspectos patológicos dos seres humanos, né? Para o déficit dos seres humanos, para as questões que precisavam, para os aspectos relacionados à doença, vamos dizer assim, né? Assim se construiu a psicanálise, assim se construiu várias abordagens psicológicas, né? Olhando para aquilo que precisava ser curado, certo? E Seligman e Csikszentmihalyi perceberam que essa construção não estava sendo homogênea, né? Eles colocaram no artigo que é como se faltasse a outra metade da psicologia, né? Que são os aspectos virtuosos, as potencialidades das pessoas. Então, eles propõem nesse artigo que os psicólogos se debrucem sobre o que pode haver de positivo, de virtuoso, de potencial para as forças e virtudes dos seres humanos também. E a partir daí começou a se desenvolver vários estudos nessa área, né? Mas existem algumas incoerências assim em relação a esse aspecto histórico da psicologia positiva, porque embora a publicação desse artigo tenha sido um marco histórico, não foi aí que começou a psicologia positiva, né? A psicologia positiva, ela na verdade tem a sua base lá na psicologia humanista, com Maslow, com Rogers, né, que eram psicólogos que lá na década de 40 já estudavam os aspectos positivos das pessoas, né? Maslow já falava em autorrealização na teoria da motivação dele. Rogers, da psicologia humanista, também já falava da tendência autorrealizante das pessoas. Só que não tinha esse nome de psicologia positiva e eram sementes ainda muito pequenas perto das outras abordagens psicológicas, como era a psicanálise na época, né? Ou a análise do comportamento, né? Na verdade, eles estavam muito à frente do seu tempo, que a gente fala, né? Assim, então, na época, eles já levantavam a questão, mas ainda não foi dada a devida atenção para isso, né? E uma questão que é importante também da gente pensar, assim, e refletir, é que um dos equívocos que se tem em relação à psicologia positiva é que ela vai olhar só para as questões positivas, só para as fortalezas, as virtudes humanas, mas, na verdade, a gente não negligencia tudo que foi construído anteriormente, né? Então, não é isso ou aquilo, né? Como estava no primeiro slide ali, né? É uma junção de tudo e é uma mudança de foco no sentido de que a gente não vai olhar somente para o problema e como resolver esse problema, mas a gente vai olhar para a situação e pensar o que a gente consegue identificar de positivo aqui, o que a gente consegue potencializar, quais que já são as fortalezas que já existem e que a gente pode trabalhar a partir disso, então. É como se a psicologia positiva ela não pode ser entendida como uma nova área de saber psicológico, mas como um exercício teórico e metodológico de se voltar o nosso olhar para o que também é bom
já que a gente só vinha olhando para o que não era bom, que a gente também passe a olhar agora para o que pode ser virtuoso e valoroso nas pessoas, nos ambientes, nas situações, né? Então, isso que a Cris mencionou é bem interessante, porque tem muita gente que acha mesmo que a psicologia positiva ignora o sofrimento das pessoas, né? O sujeito está em uma situação de luto, não, bora lá, vamos olhar para o lado bom de você ter perdido sua mãe, de você ter perdido seu ente querido, não é assim, né? A psicologia positiva, ela não passa por cima do sofrimento, dos sentimentos dolorosos, da tristeza, né? Mas ela também procura orientar o sujeito ou o psicólogo em intervenção para perceber o que pode ser aproveitado para o crescimento, para o desenvolvimento dessa pessoa nessas situações de sofrimento, né? Então, a ideia é um novo olhar da psicologia, sair da visão tradicional baseada somente em patologias, adoecimento, sofrimento e favorecer o olhar para as competências e as capacidades do ser humano, as suas fortalezas psicológicas e as suas emoções positivas, né? Eu acho que um aspecto que também vale a pena a gente mencionar, assim, é a questão do próprio aprendizado, né? Porque quando a gente olha para a nossa cultura, ou às vezes para a nossa família, para os nossos amigos, a gente costuma ver muito pessoas que reclamam das coisas ou que identificam pontos negativos, né? E às vezes a gente também diz, ah, aquela pessoa é pessimista e não tem jeito e tal. Mas é interessante a gente trazer que a partir da psicologia positiva a gente traz a questão do próprio processo de aprendizagem e reaprendizagem, né? Ou seja, eu posso aprender a ser mais positivo, a olhar para as coisas de uma maneira diferente, né? A ressignificar momentos de sofrimento como momentos que foram difíceis, sim, que trouxeram sofrimento, sim, mas que a partir daquilo eu pude crescer, pude me desenvolver, e aí dentro disso a gente tem vários conceitos, como, por exemplo, a resiliência, né? Mas é interessante a gente colocar que não é assim, uma pessoa nasceu otimista, outra nasceu pessimista, e a gente não pode mudar isso, né? Então, é interessante a gente pensar num processo mesmo, em que às vezes pode ser feito dentro, né, da própria terapia, ou pode ser aplicado em vários contextos, né? Desde a psicologia educacional nas escolas, né, dentro das organizações, como é mais o nosso foco de estudo, né, meu e da Ellen também. Então, a gente pode aplicar a psicologia positiva dentro de vários contextos e como um processo mesmo de aprendizagem e de mudança, né. Um aspecto bem legal de a gente pensar aqui, que é uma pergunta que muita gente me faz, e até foi feito para a Rafa numa live que ela fez sobre psicologia positiva um tempo atrás no canal da Escola Viver Mais, Psicologia. Que o que diferencia, né, a psicologia positiva da autoajuda? E a diferença, ela é muito circunstancial, né? Que está justamente na questão de entender a psicologia positiva como uma ciência psicológica. A gente não está falando só de crenças, a gente está falando de qualidades, de fenômenos, de construtos psicológicos que foram muito bem construídos teoricamente, que a partir da construção, da consolidação da sua definição, a partir de observação, de intervenções, de metodologia de pesquisa, foram se consolidando, foram se descobrindo formas de se desenvolver essas qualidades nas pessoas, a capacidade de medir e a partir desses aspectos da criação de intervenção, né? De a psicologia positiva se tornar uma metodologia para a intervenção em clínica, em escola, no trabalho, no hospital, no esporte, né? E a gente conseguir ver os reais efeitos dessas intervenções a partir desses instrumentos e dessa teoria científica toda que foi construída. Então, isso é bem importante que a gente tenha muito claro, né? Que os livros de psicologia positiva, embora muitos deles tenham a capa bem bonitinha, elementos alegres, que às vezes até se assemelham com os livros de autoajuda, né? Pela mensagem que desejam passar, o seu conteúdo é completamente diferente, né? A gente fala que, como disse a Cris, a gente vai falar de felicidade, a gente vai ter que ir lá na base filosófica para conseguir compreender o que é, né?
Aí a Cris vai falar de um instrumento para medir felicidade, mas qual que é a base teórica, científica para a construção? Né? E na autoajuda a gente não encontra essas explicações. A gente, né, acho que é importante a gente separar para vocês, inclusive, saberem argumentar caso sejam questionados. E o maior problema que eu vejo da autoajuda é que às vezes eles simplificam demais as coisas e dão meio que uma receita de bolo para tudo, né? Então, faz isso, faz aquilo e tal, e às vezes se ignora todo o contexto, né? Ou às vezes uma técnica pode funcionar muito bem para uma pessoa, para uma dada organização. Agora, se eu simplesmente pegar aquela ferramenta, aquela técnica e aplicar num outro lugar, isso não necessariamente vai ser, né, saudável, pode até ser prejudicial, dependendo como isso for colocado, né? Então, esse é um dos grandes cuidados que a gente tem que ter em relação a livros e receitas meio autoajuda, assim, que é o que a gente tende a fugir quando estuda de uma forma mais acadêmica, né, buscando um conhecimento mais concreto, digamos assim, né? Bom, a gente vai falar... O que não quer dizer que a autoajuda não funcione necessariamente. Para algumas pessoas, elas Sim. funcionam muito bem, mas são coisas diferentes. Desculpe, Cris, continua. Não, é isso mesmo, são coisas diferentes que a gente tem que tomar muito cuidado, né, de não seguir achando que é uma receita e às vezes pode trazer um efeito negativo, às vezes até contrário do que a gente estava esperando, né? Então, esse que é o maior problema que eu vejo na autoajuda, né? Bom, a gente vai falar então um pouco de felicidade, como a Ellen trouxe, a gente não vai ter tempo para esmiuçar profundamente o conteúdo, mas a gente vai trazer algumas discussões, algumas concepções, quais que são os principais elementos dentro da felicidade, em especial a felicidade no trabalho, que é o que eu acabei me debruçando na minha tese de doutorado. Mas, enfim, quando alguém te pergunta o que é felicidade, vocês conseguem responder alguma coisa, assim, o que vem à mente num primeiro momento? Alguém quer falar alguma coisa para contribuir com a gente? Eu acho que a definição é difícil, né? Porque também é muito da pessoa, mas eu acho que poderia ser, assim, bem-estar. Que até estão usando mais o bem-estar do que até felicidade agora, né? Então, vou aproveitar. Felicidade dá a impressão que é uma coisa assim, que é para sempre, né? E que não tem nada a ver, né? A gente fala isso, né? Então, vou aproveitar esse teu gancho e já vou falar uma das grandes polêmicas e das grandes dificuldades, na verdade, de estudar a felicidade. Por quê? Porque alguns autores trazem realmente que a felicidade seria o conceito de senso comum, né? Então, a gente no nosso dia a dia fala, eu tô feliz, a felicidade tá lá. E na hora que eu for estudar academicamente, fazer estudos e tal, eu vou utilizar o bem-estar. Aí tem várias concepções dentro disso, né? Tem uns que utilizam como sinônimo mesmo, felicidade é sinônimo de bem-estar. Outros dizem, não, a gente vai estudar só bem-estar, dentro disso divide bem-estar em bem-estar subjetivo, bem-estar psicológico, bem-estar social, enfim. Né? Então tem uma polêmica bastante grande dentro disso e não tem um consenso. Então eu não posso também chegar para ti dizer, não, felicidade é isso e não é aquilo, né? Então vai muito da tua perspectiva e do que você vai lendo e você acredita nisso, né? A gente tem todo um processo de construção do nosso conceito de felicidade, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas uma das questões que pega mesmo é essa questão, assim, de, é uma questão momentânea, né? Ou seja, é questão mais de bem-estar, agora eu tô feliz, depois não tô, ou é uma questão mais perene, né? Então, essa é uma das discussões que a gente traz. E vou adiantar um pouquinho que, na nossa percepção, a felicidade tem uma certa perenidade, sim. Por isso que a gente também não gosta de utilizar bem-estar. Mas, assim, isso não quer dizer que eu vou estar exatamente feliz a minha vida inteira. Mas eu vou ter os meus momentos em que eu estou mais feliz, tenho o meu nível mais ou menos médio de felicidade, e acontece alguma coisa ruim, a minha felicidade cai um pouco, mas ela tende a retornar para aquele nível relativamente estável. Então a gente acredita, né, eu digo a gente porque a gente tem estudado dentro do laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina esse conceito, né? Então a gente acredita que ele tem uma questão de perenidade e por isso a gente não gosta de utilizar o termo bem-estar.
mas eu não posso te dizer que essa é a concepção correta, essa é a concepção que a gente adota, né? Mas vou trazer, Inclusive, então... Desculpa te interromper, mas só para complementar que eu compartilhei no chat de vocês um link que dá acesso a um artigo publicado por algumas colegas nossas. Acho que, Cris, você é autora desse artigo também, não é? O que Qual diferencia... que é que eu não consigo ver agora porque eu tô... Não, esse não. Esse não, então. É um artigo onde as autoras se propõem a diferenciar qualidade de vida, bem-estar e felicidade. Quem tiver interesse em dar uma olhada depois, pode baixar esse artigo, tá? O link que dá acesso ao periódico. É uma discussão bacana, é uma proposta diferente, que é o que fundamenta os estudos no laboratório, inclusive, que a gente faz parte. Segue o baile, Cris. E é uma questão realmente muito complexa, porque realmente são muito parecidos os fenômenos, né? Então, o que é de fato bem-estar, o que é qualidade de vida, o que é felicidade, eles estão muito relacionados. Mas a gente não considera que eles sejam exatamente a mesma coisa, né? Para a nossa concepção, a felicidade seria algo um pouco maior. Mas depois a gente retorna a falar disso, que eu já estou empolgando e me adiantando aqui. Vou falar então um pouquinho da questão das concepções filosóficas da felicidade, porque esse realmente é um dos aspectos que mais pegou quando eu comecei a falar dentro da universidade que eu queria estudar a felicidade no trabalho. Então, os próprios professores chegavam para mim e falavam: mas felicidade é uma questão filosófica, deixa para a filosofia, não tem como a psicologia estudar isso, né? Então, era uma das críticas bem comuns, né, que apareciam para mim, também para a Andresa, que seguiu na sequência estudando felicidade. Então, tinha muito essa questão, como é que você vai definir o que é felicidade, né? Então, a gente verificou na literatura que essas questões existem desde lá da Grécia Antiga, né? Então, de um modo geral, a gente pode separar em duas visões principais de felicidade. Uma delas que seria uma visão eudaimônica, que é o principal representante que a gente identifica, é o Aristóteles. Então, ele fala muito sobre a questão de levar uma vida virtuosa, ou seja, uma vida que tenha, né, um objetivo, um propósito, que você, ao final da tua vida, você vai conseguir avaliar melhor esse propósito, se foi considerado uma vida mais feliz, conforme o que você foi construindo ao longo da tua vida. Por outro lado, a gente tem uma visão hedônica, que seria uma visão mais focada no prazer. Então, dentro disso, a gente tem o Aristipo e principalmente o Epicuro, né? Então, ele vai falar muito sobre a felicidade como um acúmulo de prazeres, né? Ou seja, eu vou fazer várias coisas que eu gosto e isso vai ser uma soma de vários prazeres e com isso eu vou ser feliz. Mas o próprio Epicuro já fala para se tomar um cuidado em relação a esse acúmulo de prazeres, porque esse acúmulo de prazeres pode me trazer consequências, né? Então, a gente já começa a pensar se eu posso pensar na felicidade apenas como prazer pelo prazer, porque se eu pensar, por exemplo, em vou todo dia beber vinho, posso adorar beber vinho, mas isso vai me trazer consequências no dia seguinte, né, para o meu corpo, para a minha saúde. Se eu fizer sempre a mesma coisa, daqui a pouco talvez aquilo não me traga mais prazer, né? Então, a gente já começa a pensar, será que é só prazer, né? Então, na literatura, basicamente, a gente identifica essas duas visões de felicidade e elas vão também trazer para a atualidade essa discussão. Então, a gente vai ver autores que vão estudar a felicidade focando em propósito e autores que vão estudar a felicidade focando no prazer. Mas para nem todos os autores vão ser assim. A gente começa a identificar ali mais recentemente, nos últimos 10, 20 anos, autores já que vão tentar unir essas duas coisas. Ou seja, não é só prazer e não é só propósito. Porque também, se eu tiver só propósito, eu tiver um propósito muito longe, eu nunca vou chegar nesse propósito, eu vou demorar muito para chegar nesse propósito. E aí, será que eu não vou me cansar nesse meio do caminho? Será que eu não vou me frustrar porque está muito longe esse meu propósito, né? Então, a gente começa a pensar que talvez não seja só uma coisa ou só outra, né? E aqui a gente traz uma das definições que a Ellen colocou lá no início, né? Que é uma das definições que começa a dar um norte maior, pelo menos aqui no Brasil,
Brasil em relação do que seria a felicidade. Então, naquele dicionário de psicologia, entra pela primeira vez o vocábulo de felicidade. Então, isso traz uma importância bem grande, né, para o conceito. Então, se começa a falar que a gente pode estudar a felicidade, sim, né, dentro da psicologia. E ele traz a questão de um bem duradouro que dá sentido à ação humana, né, propicia sentimentos de alegria e direciona o movimento autocriador da vida. Então, a gente identifica algumas coisas que dizem respeito ao propósito e algumas coisas que identificam também o hedonismo, né, o prazer. Então, prazer de sentimentos de alegria, uma coisa mais momentânea, dá sentido à ação humana, então uma questão mais de propósito, né? Então, a gente começa a verificar que tem uma junção dessas duas perspectivas. Diga. Quando nessa definição que o Malvese apresenta no dicionário, gente, é que ele já aborda a felicidade como um estado superior a outros, né? Então tá ali no slide, a gente colocou um estado de existência que pode ser alcançado por todos, bem superior aos outros, estado de prazer distinto de outros estados positivos, como a alegria, como satisfação, como bem-estar. Então, ele já fala que a felicidade é muito maior do que esses outros estados positivos que a gente conhece, que às vezes são tratados como sinônimos, né? Como a própria alegria, por exemplo. Então, aqui o Malvese já dá a deixa de que a gente está falando de algo muito mais complexo, muito maior, muito superior, que é a palavra que ele usa, né? Isso. Então, eu trouxe aqui um autor, até esqueci de separar o livro aqui, mas ele não está ali nas nossas sugestões, mas depois a gente pode passar para vocês, que chama Felicidade Construída, do Paul Dolan. Ele não tem uma característica tão acadêmica, mas é bem interessante para discutir essa questão do que seria a felicidade e como ela vai sendo construída, porque às vezes a gente tem meio que essa percepção de que uma pessoa é feliz ou não é, né? Ou ela é feliz porque ela tem várias coisas na vida dela que fizeram com que ela fosse feliz, como se fosse uma coisa meio, né, que foi dada para ela, né? Não foi ela que construiu. Então esse livro é bem interessante para discutir isso, que na verdade, quando a gente fala de felicidade, é uma construção, é um processo, né? Então até por isso que a gente fala que ele é um dom, mais duradouro, né? Então não é somente momentâneo, porque a gente vai construindo. E aí, a ideia desse autor e também de vários outros ali no nosso laboratório também é que a gente possa unir aquelas duas visões primeiras que eu trouxe, né? Então, unir prazer e propósito e, além disso, cultivar as relações sociais, né? Então, para ser feliz, ele fala da importância de você achar o seu equilíbrio, ou seja, não quer dizer que eu tenha que ter na mesma proporção prazer e propósito, mas que eu tenho que achar o meu equilíbrio entre o prazer e o propósito, né? E além disso, além de eu ter as minhas coisas que eu gosto de fazer, que me proporcionam prazer, e ter algum objetivo futuro, um propósito meu, cultivar muitas relações sociais. Tem um vídeo que é muito interessante, depois a gente pode resgatar, Robert Waldinger, se eu não me engano, que ele fala sobre o que torna uma vida boa. E aí ele faz uma pesquisa longitudinal sobre felicidade. E aí, no início, eles entrevistam jovens, né, perguntando para eles o que torna uma vida boa. Aí vários vão falar, fama, dinheiro, enfim. E eles vão acompanhando esses jovens ao longo de 80 ou 90 anos, não lembro certo. Não, 90 anos acho que não, mas enfim, uns 70 anos, enfim. Aí, ao final da vida, eles vão verificar quem está bem, eles vão ver em questões de saúde também e tal, relacionamentos. E ao final da vida, eles vão ver quem está mais saudável, quem está mais feliz, como que está a percepção de felicidade dessas pessoas. E eles verificam que as pessoas que se consideram mais felizes, têm uma vida melhor, são as pessoas que cultivaram os relacionamentos sociais significativos, né? Então, não quantidade, mas qualidade, né? Então, esse autor também traz a importância desses relacionamentos sociais para a construção da felicidade. Então, a felicidade ela vai além do prazer, né? Ou seja, é importante a gente construir uma vida significativa, com propósito, com autorrealização e com relacionamentos sociais que sejam, de fato, significativos.
E a felicidade no trabalho, então? O que será que caracteriza a felicidade no trabalho? Alguém se arrisca? Quais elementos que são importantes para ser feliz? Quem trabalha, quem está em final de graduação, que também dá para considerar um trabalho, estudar, né? Eu acho que uma coisa principal é bom relacionamento, né? O que mais que vocês trazem? O que mais vocês pensam assim, para eu ser feliz, ou sei lá, se eu fosse mais feliz, às vezes a gente não está muito feliz no nosso trabalho. O que vocês consideram que teria que ter, ou o que vocês percebem que é importante para que vocês se sintam felizes nos seus trabalhos? Fazer aquilo que gosta, né? Fazer aquilo que gosta. Eu acho que tem a ver com um trabalho que faça sentido para você, né? Porque, como vocês disseram, né, no início do estudo, do debate, né, justamente um dos perigos de livros de autoajuda é uma visão não contextualizada, né? Então, pensando em felicidade no trabalho, a gente tem que ter uma visão muito contextual, principalmente num país como o nosso, Brasil, né, campeão aí de desigualdade, né? Então, eu acho que nem todo mundo tem felicidade no trabalho, acho que acaba sendo até um certo privilégio de poucas pessoas, porque muitas pessoas trabalham simplesmente para sobreviver, né? Então, acho que felicidade no trabalho seria para quem tem a possibilidade de viver um propósito através da profissão, né? Mas eu enxergo um certo recorte nisso, né? Acho que falando de visão contextual, a gente tem que ter essa crítica, né? De perceber que não é todo mundo que, de repente, pode estar feliz em situações de exploração, de subalternidade, de subremuneração, de assédio moral, enfim, né? Então, ao meu ver, felicidade no trabalho tem um recorte, né? Socioeconômico, né? E com a possibilidade, né, de estar vivenciando um propósito profissional, um propósito de carreira que está atrelado ao teu crescimento pessoal. Isso que você mencionou é bem legal, porque felicidade é o grande filé mignon da psicologia positiva, né? E, infelizmente, algumas organizações têm usado o mote da felicidade para um viés bem mercadológico, né? Para se vender e para atrair pessoas com propostas de políticas, às vezes, diferenciadas, né? Mas que não atendem necessariamente aos requisitos necessários aí para que, de fato, as pessoas que trabalham nessas organizações se sintam felizes lá, né? Não é uma mesinha de sinuca, com certeza, que vai tornar o trabalho numa instituição mais feliz, mas se vende a mesinha de sinuca como, olha, venha ser feliz com a gente aqui, né? Você pode trabalhar e ter uma jogatina com seus colegas de equipe aqui, né? Infelizmente, muitas organizações acabam usando... Sim, sim. Exatamente. Tanto que organizações que você vê no LinkedIn, né, vendem justamente essa imagem, né, que você falou. Se você for olhar no Glassdoor da vida, você vai ver os funcionários falando o oposto, sabe? Então, assim, as contradições, né? É muito interessante essa reflexão de vocês. Até depois vocês podem me pedir, que eu tenho um artigo bem interessante falando sobre isso. Se eu não me engano, é uma publicação de Portugal. E eles falam justamente sobre essa pseudo-felicidade que se vende, né? E isso, na verdade, pelos trabalhadores é percebido e acaba tendo um efeito extremamente negativo. Por quê? Porque as pessoas percebem que é uma questão mercadológica, né? Elas percebem que aquilo não faz parte da cultura organizacional, dos valores organizacionais, não faz parte do cotidiano, das ações dos líderes. Então, na verdade, isso geralmente vai ser um tiro no pé, porque os trabalhadores acabam percebendo aquela organização como uma organização cínica, né? Ou seja, eles falam uma coisa, vendem uma coisa e na prática fazem outra, né? Então, isso gera pouca confiança nos trabalhadores, pouco engajamento, normalmente as pessoas não vão se comprometer, então
às vezes até elas acabam entrando para trabalhar numa empresa dessas e ao longo do tempo elas veem que aquilo tudo era fachada, né? Ou seja, é pior ainda, porque eles criaram uma expectativa lá em cima, né, de que tinha várias coisas legais e tal, e se deparam com a realidade. Então, tem uma quebra de contrato psicológico aí que vai interferir muito no desempenho e na felicidade dos trabalhadores. Então, isso é péssimo, né? Gente, eu E vi que já deu. Desculpa, Cris, só interromper, mas que já são 6h30, a gente vai entrar um Ai, meu Deus. pouquinho. A gente vai entrar um pouquinho, porque como a gente usou parte do nosso tempo com as apresentações, a gente vai avançar um pouquinho, tá? Desculpa, Cris, continua. Não, beleza. Até é bom tu me avisar do horário, porque às vezes eu vou falando e nem vejo. A gente se empolga, né? Mas, Posso é, fazer um comentário? sim, Ellen, eu vivi isso que você está falando, de tirarem um profissional de uma grande empresa, levarem para a empresa que eu estava trabalhando, contando o que ele nunca ia alcançar. Em um ano ele pediu demissão. E aí, Cris, trazendo, né, uma outra experiência minha, eu coordenei o grupo de ergonomia, estudo ergonômico, numa grande rede aqui em Belo Horizonte que eu trabalhei. Nós fizemos 5 lojas piloto. E aí, assim, troca mesa, troca cadeira, troca tudo. E nós fomos avaliando com ergonomistas e não era a cadeira, não era a mesa que estava incomodando os funcionários. Ela era a relação do chefe, né, com os subordinados. Então, assim, a gente descobriu que não era isso que a gente tinha que mexer. Nós tínhamos que mexer em outra, né, em outra instância para conseguir que os colaboradores ficassem melhor e adoecessem menos. Então, assim, isso para mim, na prática, vivi muito. Por isso também que eu saí de organização, porque foi me sufocando muito, sabe? E não deixa a gente sim. trabalhar, né? E muitas empresas não deixam o RH trabalhar, né? Então, Sim, você vai isso é verdade. E um dos gastar. grandes mitos em relação à felicidade é justamente esse, né? De achar que só as condições materiais são importantes para a felicidade, né? Então, às vezes, você aumenta o salário, né? Então, ter um salário muito alto vai trazer felicidade, ou ter a condição material de trabalho vai me trazer felicidade. Claro que essas questões são importantes, são até básicas, Sim. num certo sentido, mas elas não garantem a felicidade, né? Então, vou pular aqui um pouquinho para a gente falar sobre os fatores que fazem parte da felicidade no trabalho, né? Então, só passando rapidinho sobre a definição, é basicamente aquela definição que a gente já falou, né? Envolve experiências de prazer, de propósito, e aí tem a ver com a percepção e a interpretação que a pessoa tem sobre aquela realidade, ou seja, as características pessoais também vão influenciar dentro disso. Por isso que às vezes a gente vê várias pessoas vivendo a mesma situação, mas com níveis de felicidade bastante diferenciados, né? Ou seja, o modo como eu avalio as coisas acaba influenciando no meu nível de satisfação, de motivação, de felicidade, né? Dentro do nosso laboratório, então, a gente desenvolveu um conceito de felicidade que vai trazer, então, 4 dimensões sobre felicidade. Inicialmente, a gente tinha 3, né? Mas, por fim, a gente acabou acrescentando mais uma, que é dessa das características individuais, que é a dimensão pessoal, justamente porque a gente foi percebendo que nem tudo se explicava pelo contexto, né? Às vezes pode estar tudo maravilhoso, mas se eu não estiver bem, como é que eu vou me sentir feliz, né? Então, às vezes tem a questão individual dentro disso também. Cristiane, Então, posso fazer uma pergunta ou colocação? Claro. É porque no primeiro parágrafo estava falando do contexto das organizações, mas nem todo trabalho, principalmente como eu estava falando antes, né, no Brasil e em outros países, né, em condições como a nossa, as pessoas têm vínculo empregatício, têm trabalho formal, né? A gente vive com uma elevada taxa de desemprego e trabalhos subalternos, né? Trabalhos informais. E aí eu queria saber um pouquinho se a pesquisa considera isso, né? Ou se analisa as pessoas que não são ou donas do meio de produção ou empregadas de uma empresa, né? Mas pessoas que são autônomas, né? Profissionais liberais ou pessoas que
vivem mesmo de forma terceirizada, né, com contratos precarizados, né, pessoas que necessitam estar dentro de um trem, por exemplo, né, que no Rio tem muito isso, né, não sei aí para vocês, mas aqui o Rio tem uma, né, uma antropologia, né, bem própria, né, dos ambulantes, né, que a gente chama de camelô. Então, assim, o número de camelôs, né, se multiplicou assim de forma absurda, né? Porque as pessoas lutando pela sobrevivência, né, tendo que estar da madrugada para pegar o trem cheio, lotado, para tentar vender para os trabalhadores que têm algum vínculo empregatício, né? Vender bala, vender qualquer coisa para sustentar as suas famílias, né? Então, assim, é só uma colocação e uma dúvida, né? Se considera as pessoas que não estão em meios organizacionais, né? Que acaba sendo, se não a maioria, uma boa parte da população. Então, vou te dizer a parte dos nossos estudos. A princípio, no nosso laboratório, a gente tem estudado sempre a felicidade no trabalho no contexto das organizações. Até no finalzinho eu vou disponibilizar ali, falar um rapidinho sobre uma escala que a gente está desenvolvendo de felicidade, mas essa escala em especial ela foi pensada para dentro das organizações. Claro que a gente pretende no futuro levar isso adiante. Foi uma grande discussão nossa, na verdade, já enquanto estava construindo essa escala de felicidade no trabalho, como que a gente ia abarcar os trabalhadores que não fazem parte de uma organização, né, que também são trabalhadores. No fim, a gente acabou optando por, nesse primeiro momento, focar em trabalhadores formais dentro de organizações. Mas se a gente pensar no conceito de felicidade em si, que eu vou trazer daqui a pouquinho as dimensões, ele é possível da gente pensar assim para trabalhadores que não estão dentro de organizações, que vocês vão ver elementos que a gente consegue identificar dentro de qualquer trabalho. Só que às vezes modifica um pouco, né? Por exemplo, questões materiais, eu não vou ter uma organização que fornece isso para mim, né? Eu vou ter as condições do ambiente onde eu estou vendendo o meu produto, ou, sei lá, se eu trabalho em casa, né? As condições de trabalho dentro da minha casa, enfim, modifica um pouco nesse sentido, mas é possível da gente pensar o conceito, sim, fora das organizações. Agora, a escala que a gente está desenvolvendo, ela é voltada para as organizações, sim, porque a gente vai falar sobre relação entre trabalhadores, chefia, né, as políticas e as práticas que são desenvolvidas pelas organizações. Então, por causa dessas especificidades, ela não vai ser possível de ser aplicada para trabalhadores fora de uma organização, né? Mas é interessante a gente pensar assim, a gente não esqueceu desse público, é só pela questão mesmo de que a gente tem que fazer recortes para fazer pesquisa, né? Então, a minha pesquisa de doutorado, por exemplo, foi dentro de uma organização de tecnologia, que é onde a gente acaba identificando maiores ações voltadas para a felicidade atualmente, né? A pesquisa da Andresa Darossi aconteceu dentro de uma instituição de ensino, né? Então, a gente ainda não tem estudos no nosso laboratório para trabalhadores que não são formalizados, que não fazem parte de organizações, mas acho que talvez daqui a algum tempo a gente tenha sim. Então, é possível sim a gente pensar na felicidade no trabalho fora das organizações. Então, vou passar aqui que essa questão eu já falei, vou falar um pouquinho então de cada uma das dimensões que constituem a felicidade no trabalho, no contexto principalmente das organizações, mas que a gente pode pensar também fora das organizações. Então, a primeira dimensão é a material de existência, que é a mais fácil de pensar e que normalmente os gestores tendem a ficar focados nela, né? Ou seja, vamos promover felicidade, então vamos aumentar o salário, vamos botar uma mesa de sinuca, um videogame, coisas do tipo, né? Mas dentro dessa questão da dimensão material, a gente também engloba outras questões, como a carga de trabalho, né? Quantas horas eu trabalho por dia, eu consigo equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, a minha remuneração e benefícios, ou se eu trabalho de casa, a empresa me fornece os subsídios necessários para eu trabalhar, tenho materiais ou não, ou eu tenho que arcar com isso. Para quem trabalha dentro de uma organização, como é que é o layout, a iluminação, também questões de progressão de carreira. Então, são coisas mais fáceis de identificar. Você vai numa organização, consegue observar algumas coisas,
conversa com as pessoas, vê os documentos, lá tem a progressão de carreira, salário e tal, então é um pouco Coisas mais fácil de básicas, né? identificar. Coisas básicas, Isso. tipo limpeza, gente. Limpeza faz parte dessa dimensão material e está relacionada à felicidade. Vejam, coisas mínimas, né? A gente vai de condições materiais tais como a remuneração e a progressão na carreira, que tem um alto grau de complexidade, mas vai para aquilo que é bem simples, né? Que dentro das teorias de motivação a gente diria que são fatores higiênicos, que é a questão de luminosidade, de limpeza, de segurança do trabalho, de conforto, de estética, que são importantes, né? Percebo. Isso. Eu vou pular um pouquinho a pessoal e deixar ela para o final, eu vou falar das outras duas, depois eu falo da pessoal, vocês vão entender, acho que por que eu vou deixar para o final. Até porque foi essa que entrou por último, né, na nossa definição de felicidade. Então, temos também a relação relacional, que é bem fácil de pensar, né? Então, como é que é a minha relação com meus colegas de trabalho, com a minha chefia? Eu tenho confiança no meu líder, tenho confiança nos meus colegas, tem cooperação ou tem competitividade? Como é que isso se desenvolve no dia a dia, né? Eu tenho amizade com os meus colegas, como é que isso funciona? Então, todas essas questões acabam entrando dentro da dimensão relacional de felicidade. Aqui também é legal que vocês percebam que entra a parte de empatia, de cooperação, colaboração, porque às vezes a gente fala de relação e pensa que é só a questão da construção de vínculos com os colegas de equipe, de como a gente se comunica e interage com eles. Mas a gente também está falando desses aspectos relacionados ao quanto o indivíduo pode contribuir, colaborar para o trabalho do outro. Isso. Aí temos a dimensão espiritual, que tem a ver muito com o teu propósito, e aí pode ser tanto teu propósito pessoal quanto profissional, e também como isso se relaciona com a empresa, né, com a tua organização. Então, os teus objetivos, eles estão confluindo com os objetivos da organização, né, ou seja, o que eu tenho para o meu futuro tem a ver com o futuro da organização, ou os meus objetivos não estão, né, não estão fechando com os valores organizacionais, com os propósitos organizacionais. Então, isso acaba influenciando bastante na questão do significado no trabalho. Então, o que esse trabalho significa para mim? Quando eu estou trabalhando, eu gosto de estar aqui, me enxergo aqui daqui a um tempo, ou pelo menos aquilo está me trazendo algum crescimento que vai me levar para algum lugar depois, né? Então, questão de significado no trabalho, realização profissional e basicamente propósito, né? Então, como que eu enxergo o propósito do meu trabalho? Eu estou contribuindo para a comunidade, então dentro disso também a gente pode identificar ações socioambientais, né? De responsabilidade social. Será que a minha empresa tem responsabilidade social? Né? Então, tudo isso acaba influenciando na dimensão espiritual de felicidade. Por fim, a gente vai então ter a dimensão pessoal. Eu deixei ela para falar final, porque de fato foi a última dimensão que a gente acrescentou, e depois de muita discussão, porque a gente foi vendo com leituras, a partir da minha pesquisa prática, que eu estava em coleta de dados na época, e a gente foi vendo assim que a empresa que eu estava, né, uma empresa privada de tecnologia, eles tinham várias ações, várias coisas legais, mas passaram por um momento de cortes financeiros e tal, por causa de uma crise. E aí tinha pessoas que se consideravam mais ou menos felizes, pessoas que estavam felizes e pessoas que estavam achando horrível e queriam sair de lá, né? Aí a gente começou a pensar, mas então não são só as questões que existem no dia a dia, porque mesmo essas pessoas que se diziam não felizes, elas gostavam dos colegas de trabalho, tinham amizades no trabalho, né? Consideravam várias coisas positivas, mas ainda assim não estavam felizes. E a gente começou a pensar, tem alguma coisa além de todas essas outras, né? Então a gente começou a ver que tinha muitas características pessoais que estavam interferindo dentro daquilo. E só para vocês entenderem um pouco, na minha pesquisa, eu comecei a pesquisa num momento em que essa empresa, que é aqui da Grande Florianópolis, ela estava num espaço bem amplo de trabalho, eles tinham várias coisas, tipo espaço pub, videogame,
quase não tinham divisórias na organização, quando tinha, elas eram de vidro, então todo mundo sabia quando o líder estava lá, quando o proprietário estava lá, enfim, se sentiam mais assim próximos uns dos outros, né? E aí eles tinham um cliente principal, que era, se eu não me engano, da Inglaterra, que cortou esse contrato repentinamente, e eles tiveram que mandar muitas pessoas embora, mas nesse processo de mandar muitas pessoas embora, eles já tiveram uma perspectiva bem diferente, ou seja, eles não pegaram a lista de trabalhadores e falaram, tal e tal e tal vão embora. Eles fizeram um levantamento de todos os trabalhadores, entrevistas para saber quem gostaria de ficar, quem estava pensando em talvez sair porque não podia ver como é que a situação da empresa ia ficar, né? Tinha filho, tinha que ter um emprego, tinha que ter uma garantia, ou já estava com outros projetos, enfim. Então, eles fizeram esse levantamento e viram quem de fato gostaria de ficar na organização, quem precisava sair porque tinha que ter uma garantia de que ia ter um emprego, né? Quem que estava mais naquela, assim, não sei e tal. E aí eles ajudaram as pessoas a encontrar outros empregos. Então, pelo relato de todos os trabalhadores que eu entrevistei, de diversos cargos, eles falaram que realmente isso aconteceu e ninguém ficou desempregado, né? As pessoas saíram, teve gente que saiu até para fora do país, assim, né? Então, eles tiveram um movimento bastante interessante, né? Nesse processo de demissão. Só que aí teve o pós-demissão, né? Que aí, como é que fica essas pessoas que ficaram, que não sabem muito bem para onde vai a organização, se ela vai continuar, se não vai. E aí eles não tinham mais recursos financeiros para manter aquela sede tão grande, né? Eles dividiram a empresa, ficou mais ou menos na metade do tamanho que ela era. Eles não tinham condições de pagar o aluguel daquele lugar que era bem grande e tal. E aí eles mudaram para um lugar bem menor e que não tinha todo aquele layout, todo o espaço pub, enfim, né? Eu comecei a fazer a coleta, assim, de fato, eu conheci o espaço anterior, e aí conheci um pouco da história da empresa e tal, mas fui fazer as entrevistas, de fato, quando eles já tinham mudado para o lugar menor, né? Então, alguns trabalhadores estavam lá desde o início, tinham aquela experiência anterior, né, de como que era viver lá antes, com várias coisas, tinha fruta no dia a dia, tinha ginástica laboral, tinha o espaço de confraternização, enfim, várias coisas, e depois foram para um lugar que não tinha assim, espaço para tomar café junto, era um lugar bem menor, as salas eram divididas, eles tiveram que cortar coisas como ginástica laboral e tal, e nesse meio do processo, várias coisas que não dependiam do financeiro acabaram se perdendo também, porque o RH deixou de fazer coisas de acompanhamento de pessoas, né? Eles chamavam de people care, inclusive, né? Cuidado com as pessoas. E eles perderam muito dessas ações, porque também saíram pessoas do recursos humanos, né? Da gestão de pessoas. Então, algumas coisas que eles faziam que não dependia também de questões financeiras, eles perderam, né? Não conseguiam dar conta de tudo. Mas, enfim, aquelas pessoas que estavam desde o início estavam muito desmotivadas, elas perderam muita coisa. Então, elas estavam ou meio felizes, porque, não, né, eu gosto do que eu faço, gosto dos meus colegas, vejo o significado do meu trabalho, mas eu perdi muita coisa, né? Outros já falaram, não, agora a gente está na correria para responder prazos e tal, e virou só isso, e eu não estou mais aprendendo nada, e a única coisa que me mantém aqui são os meus amigos. E outras pessoas que entraram depois dessa mudança, ou seja, estavam trabalhando numa outra empresa, né? Eu entrevistei 2 pessoas que estavam trabalhando numa empresa grande, que não tinha nenhuma ação de gestão de pessoas voltada para a felicidade, entraram nessa empresa e estavam se sentindo extremamente felizes, né? Porque ali tinha muita coisa para eles, né? Então a gente começou a identificar que dentro das questões do conceito de felicidade no trabalho, a gente precisava abarcar essa questão pessoal, porque a avaliação da pessoa, as experiências que ela tinha, tudo que ela trazia de história, de bagagem, acabava influenciando na percepção de felicidade, né? Então, dentro dessa dimensão pessoal, a gente abarca as questões de características pessoais, otimismo, resiliência, enfim, esperança, autoeficácia. Então, autoeficácia também, enfim, a gente não tem tempo para entrar em cada uma delas, né? Uma pena, mas acho que os principais aspectos
estão dentro disso. E por isso que eu deixei a dimensão pessoal para vocês entenderem um pouco como, às vezes, diferentes pessoas num mesmo contexto vão ter avaliações diferentes, né? E aí, por vários fatores que podem estar influenciando nisso. Como eu falei para vocês, a gente está desenvolvendo uma escala para medir a felicidade no trabalho. Nesse caso, então, dentro das organizações especificamente, a gente está num momento ainda de validação dessa escala. Então, quem até for trabalhador formal aí, que tiver mais de 18 anos e trabalhar no mínimo 20 horas por semana, está convidado a responder essa pesquisa. A gente está em processo de validação. Qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil, principalmente que não seja de Santa Catarina. A gente está atrás de pessoas de outros estados para a gente poder validar ela a nível nacional mesmo. Ô, Cris, depois bacana, vou divulgar. Então, é ótimo. Para a Cris compartilhar o link da pesquisa lá no grupo do WhatsApp, e aí o pessoal aí de Minas, do Amazonas, em Paraná, pode compartilhar dentro dos seus grupos de contato também, né? Porque, como disse a Cris, Santa Catarina já tem bastante. Amazonas mesmo, acho que a gente não tem, né, Cris? Tem poucos, tem alguns porque a gente tem um contato lá de uma professora, assim, mas ainda está um nível baixo, assim, que eu não lembro quanto, acho que a gente precisa de mais ou menos 100 ou 200 respostas por estado. Então... para a gente validar um instrumento, pessoal, é preciso uma população bem alta, né? Então, isso. Eu não estou participando desse projeto, mas estou disseminando o link da pesquisa nos meus contatos e pedindo para distribuir para a galera aí, para a gente agradece bastante. Mas, é bem legal responder, pessoal. Sugiro que vocês respondam, porque aí vocês vão conhecer um pouco como é que a equipe que a Cris está integrando fragmentou essas dimensões em forma de perguntas, de itens, de afirmações, né? Como é que a gente investiga a dimensão material? Aí vão ter lá os itens desse questionário, vocês vão poder ver como é que a equipe fez isso, né? Identificar qual item faz parte de qual dimensão, né? Então, acho que vale a pena. Isso, legal para conseguir identificar isso. Deixa eu só fazer uma observação. A gente consegue, mais ou menos nas questões, identificar melhor cada uma dessas dimensões, porque como a gente não tem tempo de hoje ficar esmiuçando cada uma delas, vocês conseguem, a partir dessa escala, verificar, provavelmente vocês identificam vários itens. E também, depois, quem quiser saber mais, enfim, sobre a minha pesquisa, que eu acabei não tendo tempo também de falar sobre as ações específicas dessa empresa de tecnologia, mas pode entrar em contato comigo depois que eu passo mais informações para vocês. Pode perguntar, não sei quem que estava falando. Não, eu ia falar para, além de colocar o link, se tiver algum texto atrelado para divulgar, que aí eu repasso para as pessoas. Tem, a equipe da sim, pode deixar. Coisa mais linda de ver, gente. Bom, pessoal, agora acho que o Igor foi embora, eu posso dizer que são só as meninas de novo. Para fechar a nossa discussão aqui, eu e a Cris, a gente conversou um pouquinho sobre a possibilidade de apresentar para vocês esse grande evento que está acontecendo no mundo, que é a Semana Internacional de Felicidade no Trabalho. Este ano, nós estamos passando pela semana, que é de 21 a 27 de setembro. Ela começou na segunda, vamos até o domingo. E é bem legal essa semana, porque estão acontecendo simultaneamente vários eventos relacionados à felicidade no trabalho em diferentes países no mundo. E dentro do site, que eu já coloquei no grupo do WhatsApp de vocês, vocês têm acesso ao link oficial do evento. Tem cursos acontecendo que vocês podem acessar de forma gratuita. E o que a gente queria explorar um pouquinho aqui com vocês, mas dado o tempo também, eu não vou extrapolar mais, porque senão a gente vai ficar um tempão aqui conversando. Procurem pelo Manifesto da Felicidade do Trabalho, que tem no site. É um manifesto bem legal. A ideia é que as organizações façam a adesão a essa semana e apliquem esse manifesto dentro das suas políticas organizacionais para transformar os ambientes
em ambientes que favoreçam a felicidade, né, no trabalho de algum modo. Então, é um movimento que está em expansão, está crescendo, e a gente espera do fundo do coração que muitas organizações façam a adesão e procurem, de fato, de forma genuína, proporcionar ou promover a felicidade nos seus ambientes, né? Não visando fins, não visando só lucro, né? Ah, porque felicidade, né? Você já deve ter ouvido falar, o trabalhador feliz garante produtividade, né? A gente quer organizações que queiram que seus colaboradores sejam felizes por, como é que se fala? Só por isso. Tem um termo que se fala, agora eu não me lembro, mas assim, por si só, sabe? Não visando nada mais do que isso. Se esses trabalhadores felizes produzem mais, traz mais lucro para a organização, é consequência. A gente quer que as organizações procurem proporcionar condições para que as pessoas se sintam felizes por si só. O que vem a partir disso, ótimo, mas que não se espere mais do que isso. Que a felicidade seja o fim em si mesmo. Pronto. O fim em si mesmo. Isso mesmo. Tem um texto muito legal também, acho que um artigo, um capítulo de livro também da pesquisadora Sala Nova, para quem se interessa. Eles falam bastante, na verdade ela pesquisa organizações saudáveis e resilientes, então é muito interessante, e ela fala ainda nesses capítulos dela que a gente não tem que, além de tudo, cuidar das pessoas, né? E aí ela fala sobre intervenções positivas centradas nas pessoas, né? É bem interessante, se alguém quiser depois me pede, tem esse que é muito interessante, das organizações saudáveis e resilientes, e tem aquele outro estudo de Portugal que vai falar também sobre isso, que acho que chama Organizações Positivas, não me lembro ao certo o nome, mas quem tiver interesse pode me pedir que depois eu envio a referência. Acho que é isso da minha parte. É isso que a gente queria trazer para o nosso grupo de estudos hoje. Talvez a gente tenha deixado mais indagações e questionamentos do que respostas necessariamente, né? Mas acho que a ideia do grupo de estudos, além de proporcionar que a gente conheça um pouco sobre esses fenômenos, né, é justamente a gente sair com questionamentos para procurar pelas respostas e se entusiasmar, se motivar a procurar mais, a ler mais, a se inteirar mais sobre esses assuntos, né? Isso, espero que tenha sido um momento importante de reflexão, embora a gente não tenha tempo de aprofundar tudo, mas a gente segue também à disposição para quem quiser mais material, quiser saber mais sobre o assunto. E a Cris está lá no grupo do WhatsApp também, vai ficar lá com a gente. Isso, então qualquer coisa é só entrar em contato. Alguém quer fazer um comentário antes da gente fechar? Fazer alguma pergunta? Eu só queria tirar uma dúvida com a Cris sobre diferenciar um pouco essa escala que está em processo de validação da pesquisa de clima organizacional. Acho que queria meio que não só diferenciar, apesar de, na minha cabeça, acho que a pesquisa de clima organizacional, acho que ela tem um caráter mais diagnóstico, talvez, né? Tipo assim, o clima tá bom, o clima tá ruim, né? Me parece que essa escala visa algo além, não é isso? Isso, resumidamente ela seria mais abrangente, né? É difícil eu te falar agora, assim, uma resposta rápida qual que é a diferença, mas bem sucintamente ela é mais ampla e ela tenta avaliar o nível de felicidade dos trabalhadores, né? E ao mesmo tempo, claro que identifica algumas questões. Se você for aplicar numa organização específica depois e, sei lá, você identifica que todo mundo ficou com um score muito baixo lá, sei lá, na dimensão pessoal. Aí você vai ter, de certa forma, um diagnóstico ali, porque, né, opa, alguma coisa deve estar acontecendo na minha organização. Mas a ideia não é que ela seja assim como uma de clima, né? Vamos ver o que está bom, o que não está, se o clima está bom, se não está. A gente quer, de fato, identificar mais ou menos o score, né? O nível de felicidade dos trabalhadores, né? No momento a gente está vendo geral, então, né, eu não tenho como colocar assim, né, que tipo, não é para uma organização, então a gente vai ter que estabelecer ainda no momento das
estatísticas alguns parâmetros. Então, a gente tem alguns pressupostos, né? A gente ainda vai ter que verificar isso em algumas hipóteses, né? Será que o nível de felicidade varia, por exemplo, de acordo com a idade, né? Será que pessoas mais novas são mais felizes ou menos felizes, né? De determinado tipo de organização, se a gente tiver tipos de organização diferente ali participando da pesquisa, será que tem alguma característica específica de um tipo de organização ou de outro, né? Então, a gente ainda não tem essas respostas porque a gente está ainda em coleta de dados, né? Mas a ideia é que a gente consiga verificar e que depois, o nível de felicidade dos trabalhadores para que depois isso possa ser aplicado, sim, nas organizações, mas vai ser mais abrangente, né? Não é uma coisa só mais específica como a de clima, assim. Acho que é isso. Tá bem, obrigada. Imagina. Então, Eu que agradeço. Eu quero fazer um agradecimento especial a ti, Cris, pela tua disponibilidade em estar aqui compartilhando os seus conhecimentos com a gente nessa noite. Um agradecimento especial a todas vocês também que nos acompanharam no grupo de estudos. A Cris, para mim, é a referência no estudo de felicidade, por isso que quando pensamos em discutir, na hora veio a Cris, eu disse, não, a Cris tem que estar com a gente. E é bacana que ela esteja também no grupo do WhatsApp, porque provavelmente vão surgir outras discussões que vão rolar dentro do grupo, então é bacana que ela esteja lá com a gente para também, enfim, responder, ajudar, participar, né? E desejar que vocês sejam felizes, né? Que a nossa busca pela felicidade seja vivenciada de forma leve, né? Porque também tem um ditado que eu não lembro qual é agora, mas enfim, a felicidade não tem que ser o fim, tem que ser o viver da trajetória, né? A gente tem que vivenciar tudo que a vida nos proporciona, aproveitando o que ela tem de melhor para nos proporcionar. Como vocês comentaram na apresentação, né? Achei super bacana vocês conseguirem extrair um aspecto positivo da pandemia. Isso é muito legal, né? Olha só quanta gente eu estou tendo a oportunidade de conhecer, quanta coisa eu estou conseguindo aprender, que a tecnologia está ajudando, enfim, isso é muito bacana. E acho que a felicidade é isso, é a gente viver essas circunstâncias, sejam elas boas ou não tão boas, mas buscando o que ela pode nos agregar em termos de aprendizado e crescimento. Então, eu desejo que vocês tenham trajetórias felizes, que vocês vivenciem cada situação de vida de forma a crescer, a se desenvolver e se tornarem melhores cada vez mais, né? É que é um caminho, né? A felicidade como um caminho, né? Não como... Exatamente. Então tá, meninas. Cris, quer falar alguma coisinha? Queria só, mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês e me colocar à disposição aí qualquer dúvida, material, enfim, estou sempre Cris, por aí. deixa eu te perguntar uma coisa, bem, no seu trabalho, né, no seu doutorado, você falando sobre felicidade, você colocou, assim, algumas práticas, algumas ações que se podem fazer? Sim. Pena que acabou no tempo da gente falar, né? Porque agora acho que já são, sei lá, 7 horas, né? Também acaba se estendendo demais. Mas sim, tem várias ações que essa organização fazia, mas tem também práticas de um modo geral que a gente identifica em outros estudos ou até na literatura, né? Só falando brevemente de algumas coisas que eu identifiquei que aconteciam nessa organização e que contribuíam para a felicidade, eles tinham um curso de desenvolvimento de líderes, então eles chamavam de escola de líderes, e é interessante que dentro dessa escola de líderes não era para formar somente líderes que eram líderes formais na organização ou que poderiam vir a ser líderes, eram para formar líderes para a vida, né? Então eles tinham cursos nesse sentido assim também. E os próprios trabalhadores, quando tinham um conhecimento específico, poderiam promover uma palestra, um curso, uma capacitação. Então, eles tinham momentos de grupos de estudos dentro da própria organização, né? Além disso, eles tinham um acompanhamento muito de perto, né, desse people care, né, dessa gestão de pessoas, no sentido de desenvolvimento de carreira dessas pessoas. E não que elas tivessem que necessariamente ficar dentro da organização, mas era realmente para desenvolver essas pessoas, né?
Além disso, eles tinham práticas de gratidão dentro da organização, que a gratidão também está muito relacionada à felicidade. De um modo geral, a gente vê estudos, né, que pessoas mais gratas tendem a ser mais felizes. Eles tinham uma cultura de feedback positivo, então era incentivado e tinha até uma política nesse sentido, assim, de que sempre se desse feedback positivo para os colegas, os líderes também fizessem isso, assim, no cotidiano, né, para além daqueles momentos em que fosse fazer uma revisão anual, mas que no dia a dia pudesse ter esse feedback positivo, né, então eles iam construindo várias coisas dentro disso, e além disso, várias questões da própria organização foram sendo construídas com participação dos trabalhadores. Então, eles construíam novas políticas em conjunto com os trabalhadores. Então, alguma coisa não estava funcionando bem, alguém tinha alguma ideia, eles iam lá, se reuniam e construíam uma nova política. Os valores da organização foram construídos assim. No início eles começaram bem pequenos e eles começaram a ver que eles precisavam estruturar algumas coisas. Então os próprios valores organizacionais foram sendo construídos com as pessoas, né? E no momento em que novas pessoas entravam na organização, elas eram apresentadas a esses valores de uma maneira diferente, de um modo mais dinâmico, para que, de fato, as pessoas percebessem se elas se identificavam, de fato, com aquela cultura, né? Então, tem várias coisas dentro da minha tese, dá para identificar vários que tinham dentro dessa organização, e eu também cito outros estudos, né, outros artigos, enfim, que trazem exemplos. Eu tomei a liberdade, pessoal, de colocar o link, a referência bibliográfica e o link que dá acesso à tese da Cris no material que foi compartilhado no grupo do WhatsApp, tá? Então, depois daquele slide que tem a indicação de livros que sustentaram a apresentação de hoje, tem a referência bibliográfica da tese da Cris. E sim, a gente vai colocar esse vídeo no YouTube, tá, Giza? E aí a gente pede para a Ana, para depois de ele ter sido colocado lá, a gente compartilhar o link no nosso grupo do WhatsApp também. Bom, meninas, vamos encerrar, que já são 7h10. Um beijo especial para vocês, uma boa noite. Boa noite. Cris, mais uma vez, muito obrigada, você é maravilhosa. Super obrigada. E muito obrigada, meninas, por estarem com nós até agora, né? Nos ouvindo aí, compartilhando as suas dúvidas e tudo mais. Isso, agradeço muito também. Beijo. Ellen, deixa eu só te perguntar uma última coisinha. Claro, daquelas pessoas que estão ali no grupo, que são da instituição do Viver Mais Psicologia, com quem que eu posso delas entrar em contato sobre as pós-graduações? Você pode entrar em contato com a Ana, do marketing. Tá. A tua dúvida sobre a ementa da pós, alguma coisa assim? Sobre a questão do ingresso mesmo. Eu queria tirar umas dúvidas, como é que funciona. Você pode procurar pela Vanessa, que é da secretaria. Acho que a Vanessa vai poder te ajudar melhor, tá? Tá, então tá bom. Obrigada. Então tá, gente. Beijo, uma boa noite e até mais. Um beijo, boa noite.